Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais uma live pós-jogo de mais uma vitória do Barcelona. São 19 jogos em 2025, 16 vitórias e 3 empates. E sempre que eu falo isso eu lembro que um desses empates foi aquele contra o Getafe, onde uma parcela significativa da torcida jogou a toalha na temporada, o time não tinha elenco, Lewandowski estava velho, Lamine Yamal era o novo Ansu Fati, nós não tínhamos goleiro, os nossos laterais eram ruins, tinha que contratar 18 jogadores, e na realidade foi simplesmente um tropeço que acontece numa temporada muito longa, como é a que vivem os times que disputam o Campeonato Espanhol, para mim o campeonato de mais alto nível na atualidade. A Premier League já teve o seu momento. Esse ano, a temporada na Premier League, eu assisti vários jogos, baixou bastante o nível. La Liga é o campeonato mais competitivo, é o campeonato mais disputado no quesito nível que as equipes podem apresentar no futebol atual, certo? Então, não temos motivos para estarmos desesperados se o Barcelona chegar a tropeçar. E eu estou aproveitando para dizer isso porque eu não tive essa oportunidade ainda em 2025, né? 2025 o time não perde, né? Mas vamos analisar a partida de hoje? Que foi um jogo que a gente... o pessoal quer dizer que a Premier League é mais difícil que o Campeonato Espanhol. Pelo amor de Deus, aí é muito ficar preso no passado. É querer olhar para 10 anos atrás quando realmente era. Agora não tem comparação, pô. A Premier League está num nível baixo. Esse é o nível da Premier League, pô. O Liverpool, que está nadando de braçada na Premier League, foi eliminado pelo PSG com total tranquilidade. Tranquilidade talvez seja um exagero, mas com total justiça. Porque o PSG mandou na ida e jogou melhor na volta, embora em casa o Liverpool tenha conseguido equilibrar um pouco mais o jogo. Então, assim, eu assisto alguns jogos da Premier League, é muito movimentado, é lá e cá, o jogo é muito veloz, mas não está no nível nem técnico nem tático do Campeonato Espanhol. O Campeonato Espanhol é melhor do que a Premier League no momento, tá? Temporada que vem eu não sei. 3 anos atrás, a gente sabe que a Premier League era superior, mas agora não tem discussão, porra. A gente está vendo os resultados aí. A gente está vendo os times da Premier League, só sobrou o Arsenal, que provavelmente vai perder pro Real Madrid, e o Aston Villa, que com certeza absoluta vai perder pro PSG. Tá? Não tem. É muito ficar preso no passado, continuar achando que a Premier League é no momento o grande campeonato de futebol mundial. Mas, dito isso, vamos para a análise da partida em si. Hoje, a gente precisa... O jogo de hoje é uma lição para a gente se desprender de alguns mitos que foram criados no começo da temporada. Barcelona hoje jogou com um time misto, meteu 3-0 e já vem para sua 9ª partida sem sofrer gols nesta temporada. Certo? Hoje, eu vou repetir para você. Hoje o Barcelona meteu 3-0 no Osasuna jogando com um time misto. Ou seja, usou o elenco, jogou muito melhor e não sofreu gols. Houve uma época em que a galera, quando queria diminuir a capacidade que o Barcelona teria para ganhar títulos, falava da linha alta. Nós não vamos ser campeão. A nossa linha alta a gente toma muito gol. Já vamos para o nosso 9º jogo sem sofrer gols nessas últimas rodadas. Certo? Algumas pessoas, quando queriam reclamar do Barcelona, quando os pessimistas queriam arrumar problema no Barcelona, falavam do elenco, falavam da defesa e falavam que quando a gente fosse enfrentar os times mais fortes, não ia conseguir fazer tantos gols. Do começo da temporada até agora, essas 3 críticas caíram por terra. Porque o Barcelona, jogando com time misto, vence as partidas, já vem há muito tempo com uma defesa muito sólida, não está sofrendo muitos gols o Barcelona desde que virou o ano 2000, desde que o Chesney assumiu a titularidade. E é um time que, quando pegou o Bayern de Munique, quando pegou o Real Madrid, quando pegou o Atlético de Madrid, os seus principais adversários até o momento da temporada, sempre conseguiu um número interessante de gols.
Houve uma época em que as pessoas vinham no meu direct falar que se a gente pegasse o Liverpool e jogasse o ataque reserva do Liverpool contra o ataque reserva do Barcelona, a gente não ia ganhar. E aí também o cara já está exagerando, né? Aí já é muito... já é criar uma hipótese surreal para conseguir encontrar uma maneira de ser pessimista. Como o Liverpool foi eliminado, eu acho que até isso caiu por terra, e agora a gente já não tem mais motivo para não confiar que o Barcelona é o favorito para ganhar todos os troféus. Vai ganhar? É certeza? Vai sair goleando todo mundo ser campeão? Não é isso que eu tô falando. Mas que é o melhor time da atualidade, isso daí não tem como negar. A desculpa que existia era do Liverpool, o Liverpool já caiu nas oitavas de final, não existe mais time que você possa comparar com o Barcelona. Ele está um degrau acima de todos os outros. E aí vem, no mesmo bolo, Real Madrid, Bayern de Munique, Inter de Milão, PSG, vem atrás. Beleza? Tá na hora da gente aceitar isso e abandonar essa melancolia que tomou conta da torcida do Barcelona nos últimos anos. Aonde um chute na trave, ao invés da gente fazer chama Samu, a galera fazia ai, nada dá certo pro Barcelona. Tá bom, já estamos num outro momento, já podemos nos desvencilhar disso, né? O que muita gente está querendo saber, e vamos falar logo agora no começo da live, é a situação física do Dani Olmo, a situação física do Frenkie de Jong. O Frenkie de Jong foi substituído no intervalo pelo Pablo Torre, porque teve uma sobrecarga, um desgaste, todos os testes já foram feitos, não tem lesão. A ideia era que ele voltasse para o segundo tempo e fosse substituído com 15, 20 minutos, mas como o Hansi Flick, a comissão técnica e a equipe médica avaliaram o De Jong e chegaram à conclusão de que ele tem ali um risco de lesão, se continuasse jogando, corria risco de lesionar, anteciparam a substituição dele e o Pablo Torre já entrou durante o intervalo mesmo. Sendo que no planejamento da comissão técnica não era o Pablo Torre que ia entrar. Quem ia entrar era o Fermin. Só que o Fermin já tinha entrado antes, porque o Dani Olmo havia saído com dores no adutor da coxa. Tem lesão? As explorações iniciais mostraram que não. Que ele só tinha um desgaste acumulado, a dor veio desse desgaste, mas ele resolveu dar uma segurada, ele mesmo pediu para ser substituído, receoso de que continuasse forçando e, portanto, acabasse sofrendo uma lesão grave, ou uma lesão propriamente dita. A tendência é que o Dani Olmo descanse contra o Girona, o De Jong descanse contra o Girona e os dois estejam 100% para atuar contra o Atlético de Madrid na semifinal da Copa do Rei. Essa é a ideia. Beleza? Então, a não ser que amanhã façam novos exames e haja uma nova proposta, um novo diagnóstico, a não ser que aconteça isso, um novo diagnóstico amanhã, o Dani Olmo e o Frenkie de Jong não vão ser problemas para a sequência da temporada, mas provavelmente contra o Girona eles vão ter que ser poupados. A tendência é que ou o Gavi, que hoje já atuou de primeiro volante, ou o Eric Garcia, que hoje jogou de zagueiro, assumam a vaga do De Jong. É a briga que existe ali para jogar ao lado do Pedri na partida contra o Girona. E o Dani Olmo já vai ser uma situação de o Fermin assumir a titularidade, porque provavelmente o Gavi vai estar jogando no meio de campo, né? Resultado de toda essa mistureba é que o Pablo Torre se apresenta como uma opção viável para os próximos jogos. Porque quando está todo mundo saudável, o Pablo Torre é a quarta opção. A quarta opção não vai jogar nunca. Quando você tem, no momento da temporada, lesões, suspensões, desgaste, muitos jogos consecutivos, eu tenho que descansar esse jogador no domingo, porque na quarta tem um jogo mais importante, aí esse cara, que é a quarta opção, vai ganhando espaço. Né? E hoje o Pablo Torre mostrou que merece essas oportunidades, merece ter chance quando quem está à frente dele não render, ou não tiver condições de jogo. Muito interessante o jogo do Pablo Torre hoje.
A gente pode falar mais dele posteriormente, mas já fica aí o elogio. Mostrou muita personalidade, mostrou que quer, com os poucos minutos que tem, quer, com os poucos minutos que recebeu, quer ser titular. Ou pelo menos ganhar um pouco mais de prestígio dentro da hierarquia da equipe. Não é isso? A gente já falou sobre isso na live pré-jogo, mas como tem gente aí se manifestando a respeito aqui na live pós-jogo, a gente já fala de novo. Ah, porque o Gavi, o Dembélé postou uma foto, o Dembélé mudou a foto de perfil, agora na foto de perfil do Dembélé tá ele e o Gavi. Será que isso significa que o Gavi vai pro PSG? Porra, meu irmão, tem que ser muito amador se for um jornalista para soltar uma proposta para transformar isso em polêmica. Tem que ser muito amador, se for um jornalista, para transformar uma foto de perfil do Dembélé em um sinal de mercado da bola. Em um sinal de transferência entre duas grandes equipes europeias. Eu falo isso por dois motivos. Primeiro, o Dembélé nem sabe o que faz da vida. O Dembélé é o Bruno Henrique francês. Você já viu as entrevistas que o Bruno Henrique dá? Assim se comporta, essa é a mente do Dembélé. O Dembélé é o Bruno Henrique francês. Se você escuta o Dembélé falar numa entrevista, você não entende de onde que estão saindo aquelas frases. Você só ri. Você fica o tempo todo, ele fala, você acha graça, ele fala, você acha graça. Ninguém leva a sério o que o Dembélé fala. E ainda tem um adendo. É bem possível que o Dembélé tenha colocado aquela foto e não tenha nem percebido que o Gavi tá nela. Ele pode ter achado que é o João Neves. Ou o Dembélé pode ter colocado aquela foto e nem percebeu que era uma foto da época dele de Barcelona. Ele achou que era da semana passada pelo PSG. O Dembélé é maluco. E digamos que fosse o caso. Digamos que não. O Dembélé fez de caso pensado. Ele postou aquela foto para que o Gavi sentisse que aquilo era uma mudança necessária para sua carreira. Porra, meu irmão, você acha que o Gavi toma decisão na carreira dele baseado no que pensa o Dembélé? Com todo respeito, muito amadorismo transformar isso em uma discussão. Eu fico até com vergonha alheia quando eu vejo a galera, não tô falando dos colegas que tem página, não tô falando dos torcedores que se deixaram levar. Vocês viram grandes emissoras, vocês viram pessoas que teoricamente são profissionais falando sobre isso e vocês levaram a sério. Vocês estão no papel de vocês. Mas o jornalista, pô, cara, esse aí eu sinceramente eu tenho vergonha alheia de quem transformou uma foto de perfil no Instagram em uma notícia a ser discutida sobre em uma notícia acerca de transferências entre dois grandes clubes europeus, certo? Já tiramos isso do caminho, já fica para lá. Vamos começar a fazer uma análise agora da partida. Vamos fazer uma análise aqui sobre a partida em si. Foi um jogo muito tranquilo para o Barcelona. Desde o início, com aquele gol muito cedo do Ferran Torres, até o final, nunca houve nenhum momento em que você sentisse que o Osasuna poderia empatar. Obviamente, o terceiro gol do Lewandowski é quando todo mundo respira. Acabou. Enquanto está só 2-0, a gente sabe que um escanteio, um passe errado, um erro de arbitragem, tudo isso pode mudar os rumos da partida. Mas antes do 3-0, até mesmo antes do 2-0, você assistia aquele jogo e você percebia que não tinha de onde o Osasuna tirar um gol. E não tinha como o Barcelona não fazer mais alguns. Jogo muito tranquilo para o Barcelona desde o início. Eu tive a sensação, inclusive, que o Flick aproveitou a oportunidade até para testar algumas variações táticas. Vocês lembram que a gente falou aqui na página um tempo atrás que ele planejava testar, observar o Gavi como primeiro volante? Desde a lesão do Casador, ele começou a olhar para as suas opções. E o Eric Garcia é o primeiro nome no banco. De Jong titular, o Eric Garcia é a primeira opção do banco. Mas e se eu precisar de um trunfo, se eu precisar de uma carta na manga, se tiver uma suspensão, uma outra lesão, o que eu posso fazer? E ele sempre pensou em testar o Gavi como primeiro volante. Ele aproveitou o jogo de hoje para fazer esse teste e, sinceramente, eu acho que funcionou.
Claro que num contexto de um time que já estava entregue contra uma equipe que foi superior desde o primeiro minuto, mas de qualquer forma funcionou. Acredito que o Barcelona ganhou mais uma possibilidade de mexer no seu meio de campo, né? E também fez teste com o Fermin, porque mais tarde no jogo ele tira o Pedri e coloca Fermin e Gavi aqui embaixo. Também respondeu muito bem, mesmo sem o nosso meio-campo titular. Não tinha nenhum titular no meio-campo do Barça no segundo tempo, ali nos últimos minutos do segundo tempo. Você tinha Gavi, Fermin e Pablo Torre, esse era o meio-campo do Barça. E a gente continuou roubando bola no campo de ataque, criando oportunidade. O terceiro gol, inclusive, é o Pablo Torre que faz o lançamento para o Fermin dar assistência para o Lewandowski. Então, cara, foi um jogo em que a gente conseguiu testar o nosso fundo do elenco, tentar outras propostas táticas e saiu com uma vitória de 3-0, que desde o começo a gente sabia, podia não saber o placar, mas a gente sabia que ia se concretizar. A gente sabia que o Barcelona ia sair com os 3 pontos. Isso me dá a oportunidade de falar sobre o tal do elenco curto. No começo da temporada, foram feitas algumas análises e muita gente vinha nos comentários no meu direct falar sobre isso, de que o Barcelona tinha um elenco curto e não teria condições de disputar múltiplas competições. Eu sempre discordei. Eu sempre achei que o Barcelona não tinha nomes famosos, mas tinha um elenco entre os melhores do mundo. Agora, eu afirmo com tranquilidade, é o melhor. Não tem nenhum elenco melhor que o do Barcelona na atualidade. Naquele começo da temporada vinham dizer que não, mas o City é o grande elenco. Se lesionar qualquer um jogador do City, o City não cai de nível. E eu falava, irmão, se lesionar o Rodri, acabou o City. Não existe reserva pro Rodri. Não, porque tem o Gundogan, porque tem o Kovacic, porque dá pra fazer com não sei o quê, porque joga... Lesionou o Rodri, acabou o City. Né? Obviamente, se lesionar o Lamine Yamal, lesionar o Pedri, nós também temos jogadores que se lesionarem acaba o time. Mas isso daí todo time tem. Não existe esse papo, essa conversa de você ter reservas do nível do titular. Só é possível se o titular não for grande coisa. Quem é que tem reservas do nível do titular? O Atlético de Madrid. Vocês querem trocar o nosso elenco pelo elenco do Atlético de Madrid? Eu não troco. Vocês querem ter reservas do mesmo nível do titular porque o titular é pior? Eu prefiro ter o Lewandowski de titular e o Ferran Torres de reserva. A diferença entre eles é grande, mas ter o Lewandowski que provavelmente vai fazer mais de 40 gols na temporada. É muito melhor. Certo? Então, a essa altura da temporada, já deu tempo. A essa altura da temporada, já deu... Perdão, me entalei aqui. A essa altura da temporada, já deu tempo da galera perceber que nós fomos bombardeados lá no começo com aquela história do elenco curto, mas que isso nunca foi verdade. Era uma análise possível naquele momento, porque o Barcelona não tinha assim tantos jogadores famosos, muitos eram pérolas da base que iriam ser lapidadas, mas que já mostravam ali no primeiro mês da temporada que estavam prontas para jogar no time principal. Então, houve uma época em que foi uma análise possível, mas já tem muito tempo que isso tem que ser abandonado. E eu continuo recebendo direct e comentários nas postagens falando de elenco curto. Vamos dar o braço a torcer? Vamos dar um passo atrás? Pô, realmente, eu emiti uma opinião lá no começo e agora eu estava errado. Vamos comemorar que o pessimismo não se valeu? Vamos comemorar que dessa vez o pessimismo não se pagou, ao invés de ficar insistindo só para não admitir que errou? Eu adoro quando eu erro, falando que alguma coisa vai dar errado para o Barcelona ou que algum jogador não vai render numa partida. Eu tô muito feliz que o Ferran Torres calou a minha boca. Eu tô muito feliz que o Ferran Torres está jogando muito bem e que eu estava errado quando disse que talvez o ciclo dele no Barcelona tinha se encerrado. Então eu não entendo por que tantos torcedores preferem continuar insistindo no pessimismo e repetindo análises negativas
quando claramente o time já se provou e se prova toda quarta e domingo como o melhor time da atualidade. E como o melhor elenco da atualidade também. Beleza? Tem uma pergunta que estão me fazendo muito, fase aqui. Pergunta o Laerte Cavalcante. Perdão. Pergunta aqui pra mim o Laerte Cavalcante. Você acha que o 4-1 da Argentina vai afetar o Rafinha? Pergunta do Laerte Cavalcante. A derrota para a Argentina pode afetar o resto da temporada do Rafinha? Eu quero responder isso em duas etapas. Primeiro, o que estão fazendo com o Rafinha no Brasil é uma sacanagem. Agora aparece um monte de comentarista, alguns ex-jogadores que provocavam o rival, querendo se colocar numa posição de superioridade moral e massacrando o cara que, de fato, provocou antes do jogo e lá na partida não conseguiu render. Vamos criticar o Rafinha pelo desempenho dele? Com certeza. Mas massacrar, vilipendiar, transformar ele em chacota, porque antes do jogo ele falou com confiança nos companheiros de que o Brasil ia ganhar, que o Brasil ia vencer, que o Brasil ia amassar. Posso concordar ou não com a ideia de que o Brasil ia amassar a Argentina ali em Buenos Aires, mas eu não acho um absurdo ele falar isso. E agora que o time perdeu, comentaristas e ex-jogadores que estavam quietinhos antes da partida resolveram colocar as mangas de fora, resolveram colocar as garras de fora e estão por aí massacrando o garoto, né? Eu sinceramente acho que o que tem é muita necessidade de atender às redes sociais. Os caras perceberam, profissionais, trabalham em emissoras de TV e tudo, que nas redes sociais o Rafinha virou meme e estão querendo surfar esse meme. E estão querendo vilipendiar e falar mal do cara. Eu acho que está muito exagerado. Já deu. Ele já foi criticado muito além da proporção que ele merecia. Tá bom, chega. Dito tudo isso, vai afetar o Rafinha? Não vai. Porque ele já passou por coisa muito pior e sempre transformou isso em motivação e não em desculpa para se entregar e para parar de jogar bem. Acredito que ele vai fazer isso mais uma vez, vai transformar a chacota que estão fazendo com ele no Brasil em uma motivação e vai jogar ainda melhor. Acredito muito que o Rafinha vai manter, pelo menos, o nível até o fim dessa temporada. E se esse for o caso, é favorito para ganhar a bola de ouro. É favorito para ser melhor jogador do mundo quando a temporada acabar. Né? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas aqui de vocês. Eu vou para as perguntas da caixinha agora, tá? Vou para as perguntas da caixinha. ADM, você acha que o Lewandowski é o único que sabe bater pênalti no Barcelona? Eu acho que o Rafinha também bate pênalti. O Pedri bateu bem pênalti pela seleção espanhola. O Ferran bateu bem pênalti pela seleção espanhola. Agora, obviamente, não tem nenhum jogador no nível do Lewandowski no quesito cobrança de pênalti. E não é só no Barcelona, é no mundo. Se você comparar o aproveitamento do Lewandowski com Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, que são grandes nomes e grandes cobradores, o Lewandowski tem um aproveitamento superior. Lewandowski bateu 100 pênaltis na carreira, errou 10, porra. Ninguém se aproxima desse aproveitamento. Fica todo mundo ali, os melhores, na casa dos 85%. O cara tem 90% de aproveitamento. Então, obviamente, o Lewandowski em campo, não importa quem mais esteja, quem tem que bater é o Lewandowski. Ele é o melhor cobrador de pênalti da história recente do futebol. Estou falando de números, de aproveitamento. Isso é fato, é número, não é só opinião. Então, o Harry Kane é melhor. Me prova então com números. Não pode ser a mamãe acha, a titia quer, o vovô me falou. Não, cadê os números então? Quantos pênaltis ele bateu, quantos ele perdeu? O Lewandowski é o que tem o melhor aproveitamento, não adianta. Tá? Você pode gostar da maneira que o Harry Kane bate pênalti. O Lewandowski tem um aproveitamento melhor. Ponto. Né? O pênalti mais importante da vida do Harry Kane ele chutou na lua, que foi nas quartas de final contra a França. Inglaterra e França. Bateu lá na casa da vovó. Então não é. Não é, porra.
Não é opinião. Tem que pegar. Quantos pênaltis bateu, quantos pênaltis perdeu? Quem tem o melhor aproveitamento? Lewandowski. Não é a vovó quer, titio acha. Entendeu? Não pode. Eu entendo. Porque... mas não é hype, irmão. É número. É número. Não é... Ah, tu gosta muito do Lewandowski. É número. Traz o número. Mostra que eu tô errado, pô. Tu não gosta do cara? Pode falar. Eu não gosto do Lewandowski. Tem gente que fala. A gente tem um grupo lá, o grupo VIP, né? Grupo Premium, a galera que paga mensalidade para ter as lives exclusivas. Tem um grupo de WhatsApp. Tem uma galera lá que não gosta do Lewandowski. Só que eles não ficam tentando fingir que é número. Ah, fulano chuta melhor, fulano... Não, eles falam, não gosto e acabou, pô. Não gosto dele. Ah, por que tu não gosta? Não sei, não gosto desse vagabundo. Eu tenho raiva da cara dele. Tudo bem, eu respeito. Mas... o cara dizer que ele não é o melhor batedor de pênalti, ele é. É número. É quem mais bate e menos perde. Acabou. Temos conversa. Tá bom? Dito isso, né? O jogador com mais gol na temporada, enfim, tem um monte de coisa. Só tem gente que não gosta. Tudo bem. Dito tudo isso, a gente vem pra... Não, peraí, pô. Peraí. Aí o cara quer sacanear. O Lewandowski é o mais efetivo, mas não é o melhor. Como, porra? Peraí, é pênalti. Me explica, eu fiquei curioso. Como que você pode perder mais pênaltis e ser um melhor cobrador de pênalti do que alguém que você tá comparando? Né? Eu realmente fiquei curioso. Porque assim, o pênalti quem faz o gol, o objetivo do pênalti, fazer o gol. Mas eu não entendi. Eu tô realmente curioso. A gente tá até saindo da proposta da live, mas enfim. Vamos voltar pra análise do jogo. Depois a gente faz porque os caras às vezes são as verdades relativas, né? O cara ele não quer que seja o Lewandowski. Ele não gosta do Lewandowski. Não pode o Lewandowski ser o melhor, porra. Então aí tu traz o número. Ele é o que melhor bate. Não, ele é o que bate, ele é o que faz mais gol. Mas o que melhor bate é o Henrique Dourado. Tudo bem. Enfim, vamos voltar aqui pro nosso tema, senão a gente foge demais. E aí quando eu for postar essa live pós-jogo lá no YouTube, os caras vão perguntar, caramba, mas que live pós-jogo é essa? Que ninguém fala do jogo. Vamos falar do jogo? Para quem quiser outros assuntos e tal, perguntas, é só assinar o nosso clube do Blaugrana. Você paga R$10 por mês e ganha um monte de conteúdo extra. Live toda terça, live toda sexta, live durante os jogos do Barcelona. Você pega grupo de WhatsApp, entendeu? Você tem várias exclusividades quando você assina. Se você quiser assinar, é só mandar um direct pra mim e manda lá, quero assinar, eu te mando o link, você faz a assinatura, R$10 por mês, tá bom? Deixa eu ir para a próxima pergunta. O que você achou do Pablo Torre e do Gavi? Eu vou aproveitar para falar um pouco mais do Pablo Torre, porque o Gavi a gente já falou mais cedo na live. Mas eu acho que o Pablo Torre, nesse momento da temporada, ele vai ganhar as oportunidades que o futebol dele merece. O elenco do Barcelona, principalmente quando a gente fala de meio-campistas, ele é muito recheado, é muita gente boa. A ponto de o Pablo Torre, que seria titular em muitas equipes do Campeonato Espanhol, ele não conseguir entrar num mês inteiro em 3 partidas. Passa um mês, o Pablo Torre entra em 1, no máximo 2 jogos. É porque ele não joga bem? Não, toda vez que ele entra, ele responde, ele procura assistência, ele é abusado, ele chuta, ele tenta gol olímpico como tentou hoje. O Pablo Torre tem várias facetas positivas. Só que ele tá num time que tem Dani Olmo, Fermin e Gavi. Esses 3 estão na frente dele. Para ele ganhar espaço, ele tem que esperar alguém se lesionar ou ser suspenso. Essa vai ser a oportunidade dele. Com a lesão do Cazador, é bem provável que o Gavi comece a ser utilizado mais na base do meio campo, mais perto da nossa área do que da área do adversário.
Com a agora lesão do Dani Olmo, que não é uma lesão grave, 1 semana, 2 no máximo, ele deve estar de volta. Inclusive, cogita-se que na semifinal contra o Atlético de Madrid ele já esteja disponível. Mas, de qualquer maneira, o tempo que o Dani Olmo estiver lesionado, o Fermin vai ser titular e aí o Pablo Torre já é o primeiro na fila do banco de reservas. O Gavi vai jogar mais de volante, o Fermin virou o titular de meio ofensivo, tá ali o Pablo Torre na lateral aquecendo. De vez em quando ele vai entrar e vai ter oportunidade de mostrar serviço e quem sabe de ganhar vaga para a temporada que vem. Quem sabe de ter uma moral maior na escolha do treinador e da comissão técnica. Percebe? Então, eu acho que o jogo de hoje, como foram todos os outros jogos que o Pablo Torre entrou, ele prova que ele merece mais. Mas eu não critico o Hansi Flick pela minutagem que ele tem, porque existem outros jogadores que também merecem e só tem 90 minutos para atuar, né? Infelizmente, não dá para jogar Pablo Torre, Gavi, Fermin, Dani Olmo, todo mundo junto. Não dá para jogar Pablo Torre, Gavi, Fermin, Pedri, De Jong, Lamine Yamal, não vai dar, não tem como. Nós temos que ter os zagueiros, tem que ter goleiro, só que só jogam 11. E nessa de só jogam 11, caras que merecem minutagem acabam não tendo. O Pablo Torre é um desses. Agora, com as lesões, nessa reta final da temporada, com certeza vai ter. ADM, tem visto o Chesney jogar com o pé? Cara, eu vi um lance hoje que não é qualidade no jogo com o pé. Que é aquele lance em que ele dribla 2 jogadores do Osasuna. Tem 2 vindo cercar, ele dá o drible no meio dos 2 e sai jogando. Ali não é qualidade com o pé, tu sabe que aquilo é frieza. Porque tu pode ter a qualidade que tu tiver com o pé. Se tu te agoniar naquele lance, tu perde a bola ou tu dá um chutão para lateral. Ali é frieza. Ele não é um grande passador. Ele não vai dar aquelas fatiadas que dava o Ter Stegen. Ele não vai conseguir fazer os passes por cima do adversário como fazia o Iñaki Peña. O Vitor Valdez já fez no passado, enfim. Mas ele é tão frio, ele é tão relaxado dentro do jogo, no bom sentido, que tu pode tentar fazer a pressão com quantos jogadores tu fizer. Se tiver um espaço, ele vai dar o passe curto e o Inigo Martínez, o Cubazi, enfim, quem tiver na zaga, vai sair jogando com tranquilidade. Isso chama muita atenção, porque ele é muito frio, não só com a bola no pé, mas em todos os aspectos do jogo. Já virou meme, todo mundo comemorando ele tomando água, tranquilo. O time consegue uma virada heróica, tá todo mundo vibrando maluco e ele tá tranquilo. Ele é assim. E é daí que ele tem a sua principal valência. É por isso que ele é tão bom pegando pênalti, é por isso que ele é tão bom na saída do gol, e é por isso que, mesmo não sendo excelente tocando a bola, ele não compromete a nossa saída de jogo. Porque o que ele não tem de qualidade no passe, ele compensa com frieza na hora de tomar a decisão de qual é o passe que ele tem que fazer. Deixa eu ver mais uma pergunta. Você acha que o Chesney vai ser descartado quando o Ter Stegen voltar? Descartado não. Tanto que já tem conversas entre o agente dele e a diretoria do Barcelona para ele renovar por mais um ano. Mas ele vai perder a titularidade. O titular do Barcelona é o Ter Stegen. O Ter Stegen é o capitão do time. E eu acho, assim, não é questão de estrelismo, tá? Porque isso não é uma crítica ao Ter Stegen. Mas é óbvio e é fato. Um goleiro do tamanho do Ter Stegen não vai aceitar ficar como reserva. Não vai aceitar. Um goleiro do tamanho do Ter Stegen não vai... O Hansi Flick chamar ele, olha Ter Stegen, bacana, tu joga pra caramba, mas o titular vai ser o Chesney. Ele fala, então me vende, irmão. Porque eu quero ser o goleiro da Alemanha na Copa do Mundo. Se eu ficar aqui no banco de reservas, eu nem convocado vou ser, ou se for, vou ficar no banco de reservas lá. Ele não vai aceitar essa situação. Então, o Ter Stegen vai ser o titular. Mas nós temos um reserva do nível do Chesney, que se precisar jogar, a gente já viu que ele se garante. Né? É um goleiro que nos dá uma segurança muito grande em várias facetas do jogo e mais recentemente até mesmo na saída com os pés. ADM, o que o Balde falou no ouvido do Flick quando saiu do jogo? Ele falou aqui, tá cheiroso, hein, professor? Deixa eu dar uma cafungada no teu cangote. Foi alguma coisa nessa direção. A gente tava percebendo aqui quando a gente tava fazendo a transmissão. Né? Porque ali ele chegou bem pertinho, realmente foi uma situação que chamou a atenção.
Brincadeiras à parte, não faço a menor ideia, mas tive a sensação de que ele tava dizendo, pô, eu não tava cansado, eu podia continuar, podia tirar outro que tá mais cansado que eu. Mas assim, ele não reclamou de maneira veemente, e o Hansi Flick é um cara que ele escuta essas coisas e ele fala, beleza, escutei você, mas quem decide sou eu. Ele não fica puto quando o cara manifesta uma opinião. Ele não fica puto, mas ele corta. Beleza, entendi, escutei o que você falou, mas a decisão é minha, senta lá. Então eu não senti o clima esquentar, mas e aí é só uma sensação. Não dava para ler não dava para ler o lábio do Baldé, porque ele falou com a mão na boca o tempo todo. Mas a sensação que dá é que ele estava tentando dizer, pô, eu ainda conseguia jogar até o final da partida. O Hansi Flick falou, beleza, agora senta lá no banco. Basicamente foi isso. Já falamos disso. Cara, aqui uma discussão boa. O Barcelona precisa mesmo contratar um substituto para o Lewandowski com o Ferran no Prime? Se for para ser reserva do Lewandowski temporada que vem, eu não vejo motivo da gente contratar ninguém. O Ferran Torres está satisfazendo todas as necessidades do Barça, entrando no segundo tempo ou sendo titular nos jogos de menor exigência, né? Ou sendo titular nos jogos de menor exigência. São 14 gols do Ferran Torres na temporada. É a melhor temporada da vida dele no quesito goleador, certo? Agora, se for para pensar num substituto não é o reserva. Substituto é o cara que vem para assumir a tua posição no time. Vai tirar o Lewandowski do time titular e colocar outro. Pode ser o Ferran. Aí eu acho que ainda tá pesado para ele. Ele ainda não me mostrou o suficiente. Ele ainda não mostrou o suficiente para a gente considerar que ele pode pegar a camisa 9 do time e jogar uma temporada inteira de titular. Não acho. Aí teria que ser um nome mais pesado. Só que é uma discussão que eu nem sei se vale a pena a gente abrir. Quem tem que ser esse nome para ser o titular? Porque o planejamento da diretoria do Barcelona não é esse. O planejamento da diretoria do Barcelona é Lewandowski mais um ano. E eu acho arriscado, porque na idade que o Lewandowski tá, de um mês para o outro, a queda de rendimento ela é vertiginosa. Mas a gente também achava isso temporada passada e ele é o artilheiro da Europa, é o jogador com mais gols entre as principais ligas europeias. Então, é uma decisão de risco, mas a decisão foi tomada. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui para encerrar. O que você achou do Pedri e do De Jong hoje? Eu vou ser polêmico logo. Pergunta do Gustavo Mendes. O que você achou do jogo do Pedri e do De Jong hoje? Até tomar uma água para eu poder responder, que isso daí vai virar corte daqui a pouco no Instagram e vai ser polêmica. Vou repetir a pergunta. Pergunta do Gustavo Mendes. O que você achou do jogo de hoje do Pedri e do De Jong? Para mim, os 3 melhores jogadores do futebol atual no quesito retenção de posse de bola são Rodri, Pedri, De Jong. 2 dos 3 melhores jogadores do mundo no quesito retenção da posse de bola estão no Barcelona. E um tá lesionado. Para mim, esse é o segredo do Barcelona ter encontrado o equilíbrio ofensivo-defensivo. É um time que continua fazendo tantos gols quanto fazia antes dessa dupla se consolidar, mas depois que essa dupla se consolidou, parou de sofrer tantos gols e de dar tantas oportunidades para o adversário fazer gol.
Sabe por quê? Porque nem sempre você precisa se defender dando um carrinho. Às vezes você pode se defender tocando a bola. É um conceito muito antigo de se defender com a posse da bola. Cruyff, Johan Cruyff já falava, o pai da filosofia de jogo do Barcelona: se eu tenho a bola, o adversário não pode fazer gol. E o Barcelona está aplicando isso. E para aplicar esse estilo de jogo, irmão, tem que ter uma qualidade brutal. E nós temos a sorte, mas também a competência da diretoria de montar um meio-campo que tem, para mim, 2 dos 3 melhores jogadores nessa função. De reter a posse de bola e de cobrir bastante campo para pressionar o adversário e recuperá-la o mais rápido possível quando ela for perdida. Né? Não tem como não ser otimista com esse time do Barcelona. E eu vou para a última pergunta. Isso aqui é uma polêmica, mas eu não vou fugir dela. O que você acha de contratar um outro meia ofensivo? O Dani Olmo é muito irregular fisicamente. Pergunta do Ícaro URS. O que você acha de contratar outro meia ofensivo? O Dani Olmo é muito irregular fisicamente. Quando ele fala de irregular fisicamente, no bom português lesiona pra caramba. Eu acredito que pelo menos mais uma temporada a gente precisa dar oportunidade pro Dani Olmo. Agora que fizeram com ele aquele teste genético milagroso que salvou o Pedri. O Pedri também lesionava muito temporada passada. E na intertemporada fizeram com ele um acompanhamento, testes genéticos em laboratório nos Estados Unidos, foi uma confusão só, para encontrar a melhor alimentação, o melhor treino e a melhor minutagem de partidas. E o Pedri não tem nenhuma lesão na temporada. O Dani Olmo só foi passar por esse processo mês passado. Vamos dar um tempo para ver se essa nova maneira de preparar o jogador tem o efeito que o Pedri teve quando passou por esse processo de adaptação. O Dani Olmo, saudável, é um dos melhores do mundo na função. O problema é que ele lesiona muito. Se no final da próxima temporada, com todo esse acompanhamento, a gente continuar percebendo um Dani Olmo que joga um mês para 15 dias, joga 15 dias para um mês, aí sim a gente pode começar a pensar em trazer um outro atleta para demarcação. E eu torço para que fique lá no Bayer Leverkusen até isso o Florian Wirtz, que para mim seria o preferido. Vai ter que gastar uma ponta. Mas se for possível, é o nome que eu gostaria de ver para complementar esse ataque talentosíssimo do time do Barcelona. Beleza? Meus amigos, por hoje a gente encerra. Se você quiser mais lives mais longas, perguntas e respostas ilimitadas, manda uma mensagem para mim. Manda, quero assinar. Eu te mando o link, você faz a assinatura do Clube Blaugrana, apenas R$10 por mês. E aí a gente já hoje mesmo te coloca no grupo de WhatsApp e na live de amanhã, que vai ser exclusiva para assinantes, como a gente faz toda terça e toda sexta-feira, você já vai poder curtir esse conteúdo exclusivo. Tudo bem? Por hoje a gente encerra. Um abraço. Tchau, tchau.